Saudações! Meu nome é Daniel Canaúba, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e você está no canal da Rede de Direito Civil Contemporâneo. O tema do vídeo de hoje é responsabilidade civil pelo nascimento indesejado. Vejam, toda pessoa que não deseja ter filhos tem, hoje, à sua disposição, uma gama muito ampla de métodos contraceptivos que pode empregar. Esses métodos vão desde aí dos preservativos masculinos, mais comuns, mas também femininos, as pílulas anticoncepcionais, os implantes hormonais, os DIUs e até os métodos mais drásticos e definitivos, que são as cirurgias de esterilização, as vasectomias e as laqueaduras de trompas. O grande problema que surge para a responsabilidade civil é o seguinte: e se esses métodos falharem e o casal vier a ter um filho contra a sua vontade? E quando eu digo falha, eu estou me referindo a situações em que há um problema efetivo com o método contraceptivo. Porque vejam, nenhum método contraceptivo é 100% seguro. Todos eles têm uma margem normal e inevitável de ineficácia em razão aí das próprias limitações da ciência. Mesmo as pílulas contraceptivas mais modernas, por exemplo, têm uma margem de falha de cerca de 9%, ou seja, a mulher que utiliza essas pílulas tem sim chances de engravidar. Se a gravidez ocorrer dentro dessa margem normal e esperada de ineficácia, não há muito que os pais possam reclamar. Contudo, em algumas situações, a gravidez indesejada se deve a um problema apresentado pelo método contraceptivo, se deve a uma verdadeira falha daquele método. Por exemplo, a mulher que se submete a uma laqueadura de trompas e o médico acaba se esquecendo de laquear uma das trompas dela. Um problema, acreditem em mim, que é bastante frequente na jurisprudência brasileira. Ou então, o famoso incidente envolvendo o contraceptivo microvilar, que ocorreu na década de 90 e que ficou conhecido como o caso das pílulas de farinha. O laboratório, nesse caso, o fabricante desse contraceptivo, foi testar uma nova máquina de fabricar cartelas para o medicamento e fabricou milhares de cartelas contendo pílulas que não continham qualquer princípio ativo, pílulas aí que não tinham funcionalidade. Essas cartelas, em princípio, eram para ser incineradas, mas elas foram desviadas. Até hoje a gente não sabe ainda por quem ou como, mas elas acabaram parando em farmácias, principalmente de bairros mais pobres da região metropolitana de São Paulo. Consumidoras, então, adquiriram essas cartelas, usaram as pílulas sem princípio ativo e o resultado é que nasceram centenas de crianças que não estavam nos planos dos seus pais. E aí que surge a questão: esses pais a contragosto têm direito à indenização? A resposta, a uma primeira vista, pode parecer simples. Em princípio, sim. Os pais vítimas de contraceptivos defeituosos têm direito à reparação, como, aliás, qualquer vítima de produto defeituoso. E, afinal, houve aqui a violação de um direito, houve a violação de interesse reconhecido pelo ordenamento. E que direito é esse? O direito à autonomia reprodutiva, que é também conhecido como direito ao planejamento familiar. O planejamento familiar é um direito reconhecido aí na Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, mas também no Código Civil, no artigo 1565, parágrafo 2º, e especialmente na Lei 9.263 de 96, que é a famosa Lei do Planejamento Familiar. Logicamente, a violação desse direito deve dar ensejo à reparação dos danos decorrentes. Contudo, fato é que a reparação do nascimento indesejado enfrenta séria resistência tanto na literatura quanto nos tribunais. Muitos juristas se mostram contrários à reparação do nascimento indesejado e por uma razão fundamentalmente de ordem moral. Eles consideram que seria imoral admitir que os pais possam se queixar do nascimento de um filho, que os pais possam afirmar que, para eles, o nascimento de um filho representou um prejuízo. É como se os pais, ao requerer reparação, estariam afirmando que não amam aquela criança, que rejeitam aquela criança, que preferiam que ela não tivesse nascido. Isso, segundo esses autores, atentaria contra a dignidade da criança. E esse não é um argumento absolutamente despropositado. Pelo contrário,
em alguns países, esse argumento acabou prevalecendo. A França, por exemplo, sempre adotou uma postura aí extremamente conservadora com relação à reparação do nascimento indesejado. Tanto o Conselho de Estado da França, em 1982, quanto a Corte de Cassação daquele mesmo país, em 1991, foram categóricos ao afirmar que o nascimento indesejado de um filho, mesmo que ocorrido em razão da falha de um método contraceptivo, em razão de um erro médico, não é um prejuízo experimentado por seus pais. Os pais não têm direito à reparação. O Reino Unido também adota uma postura contrária, ou pelo menos de certa ressalva com relação ao nascimento indesejado. Desde 2000, com o julgado McFarlane versus Teesside da Câmara dos Lordes, a jurisprudência britânica concede aos pais, às vítimas dos contraceptivos defeituosos, uma indenização meramente simbólica, que não abarca, por exemplo, os custos de sustento da criança. E no Brasil? Vejam, no Brasil, o STJ, em princípio, tem uma postura favorável à indenização nesse tipo de caso. É o que ficou estabelecido na série de julgados envolvendo o já mencionado escândalo do medicamento, da pílula contraceptiva microvular. E o principal desse julgado, sem dúvida, é o recurso especial 866.636, que foi julgado pela terceira turma do STJ em 2007. Mas a verdade é que o STJ nunca deu uma resposta categórica sobre esse tema. E por isso mesmo, muitos tribunais de segunda instância acabam recusando esse tipo de pedido indenizatório. Aliás, no próprio STJ, há ministros que já se manifestaram contra a indenização do nascimento indesejado. E há basicamente 3 argumentos que são levantados pelos tribunais para recusar a indenização aos pais nesse tipo de situação. O primeiro deles eu até já mencionei aqui. Muitos juízes afirmam que, ao acatar esse pedido reparatório, nós estaríamos aí concordando com a recusa dos pais em aceitar o próprio filho. Ao demandar reparação pelo nascimento indesejado, os pais estariam afirmando que não gostam da criança, que rejeitam aquele filho e que preferiam que ele jamais tivesse vindo ao mundo. Por isso ele é para eles um prejuízo. Esse pedido reparatório, segundo esses magistrados, atentaria, portanto, contra a dignidade da criança e, por isso, não poderia ser acolhido. Vejam, essa suposta violação da dignidade da criança, na verdade, em meu modesto entender, ela não existe. Ao ajuizarem a ação, os pais não estão dizendo que detestam o filho, que desejariam que o filho jamais tivesse vindo ao mundo. O que os pais estão dizendo é que, ao optarem por empregar um método contraceptivo, eles haviam tomado uma decisão, aliás, uma decisão fundamental de vida. A decisão de não ter filhos, ou ao menos de não ter filhos naquele momento. E essa decisão individual foi desrespeitada no exato instante em que o método contraceptivo que eles empregavam apresentou um defeito. Em outras palavras, eles estão dizendo que o nascimento de um filho não estava nos seus planos, que esse nascimento não fazia parte dos seus projetos. Pode ser, por exemplo, que eles haviam optado por não ter filhos porque ainda eram muito jovens e que queriam aguardar até que tivessem mais maturidade ou mais segurança financeira. Ou então, pode ser que eles se sentiam velhos demais ou que já tinham uma família grande demais para ter mais um filho. Ou pode ser simplesmente que a parentalidade não estivesse nos projetos pessoais daqueles pais. Pouco importa. O importante é que o pedido reparatório não significa que eles não amem o filho nascido. Vejam, filho não planejado não é o mesmo que um filho não amado. E mesmo amando o filho, mesmo que eles se sintam felizes que o filho tenha vindo ao mundo, nem por isso esses pais perdem o seu direito à indenização. Essa indenização decorre justamente da violação da sua autonomia, da sua escolha de não ter filhos. Pode parecer um jogo de palavras, mas é importante aqui ressaltar. A ação se funda no nascimento indesejado e não na criança indesejada. Um segundo argumento que é frequentemente utilizado contra a reparação do nascimento indesejado é, em meu ver, ainda mais problemático. Muitas vezes os tribunais afirmam que o nascimento indesejado não é reparável porque o nascimento é sempre um evento abençoado.
O filho é sempre uma fonte de alegrias, filho não é dor. E por isso, os pais não teriam experimentado qualquer dano, especialmente danos de cunho moral, em razão do nascimento indesejado. O problema desse argumento é que, na verdade, ele faz pouco caso das responsabilidades e dos sacrifícios inerentes à maternidade e à paternidade. Vejam, ninguém nega que o filho é uma fonte de alegrias, mas a parentalidade traz também uma série de responsabilidades. Responsabilidades muito importantes, que exigem dedicação, exigem equilíbrio, exigem sacrifício. O direito de família, aliás, afirma isso com unhas e dentes. Ser pai ou ser mãe não é só prover financeiramente. É educar, é servir de modelo, é dar apoio afetivo e emocional ao filho. Pois bem, dizer que ser pai ou mãe é só alegria, em certo sentido, é desmerecer todas essas responsabilidades. É desmerecer o empenho que a maternidade e que a paternidade exigem. De certa forma, ao afirmar que os pais não merecem reparação porque a parentalidade é só alegria, os tribunais acabam aviltando o próprio papel de pai e de mãe. É uma decisão que faz pouco caso da importância desse papel. E o terceiro e último argumento, frequentemente dirigido contra a reparação do nascimento indesejado, ataca especificamente o direito dos pais de receber indenização pelos gastos com o sustento do filho. Muitos tribunais, e especialmente aí o Tribunal do Rio Grande do Sul, afirmam que o dever de reparar alimentos incumbe essencialmente aos pais e que esse ônus não poderia ser delegado a um terceiro. No caso aí, não poderia ser delegado ao responsável pela falha do contraceptivo. E esse argumento também não é lá muito convincente. Sim, é verdade, cabe aos pais prover o sustento dos seus filhos. Mas no caso em questão, esse ônus patrimonial com o sustento surgiu em razão da falha do método contraceptivo. Sustentar uma criança implica gastos, implica uma diminuição do patrimônio dos pais. Logo, essa perda patrimonial deve ser recomposta pelo responsável. Aliás, muitas vezes, os pais empregavam métodos contraceptivos justamente porque eles não tinham condições econômicas de sustentar um filho. Negar reparação desse prejuízo significaria, assim, relegar esses pais justamente às dificuldades financeiras que eles estavam tentando evitar. Em definitivo, o nascimento indesejado ocorrido em razão da falha de um método contraceptivo é um evento que deve ser integralmente reparado. E por duas razões. A primeira delas, uma razão de ordem legal. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a autonomia reprodutiva como um direito. Por mais que a parentalidade seja uma alegria, ninguém pode ser obrigado a ser pai ou a ser mãe contra a sua vontade. E a violação desse direito de escolha, aliás, como a violação de qualquer outro direito, enseja o dever de reparar os danos decorrentes. E a segunda razão é uma razão de ordem prática. O nascimento indesejado traz repercussões importantes na vida dos pais. Repercussões patrimoniais, mas também repercussões extrapatrimoniais. Seria injusto negar proteção às vítimas da falha de um contraceptivo que vão enfrentar aí dificuldades sérias, dificuldades reais, com base em um argumento de cunho evidentemente moralista. Pois bem, terminamos por hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e de subscrever aí o nosso canal. Até a próxima oportunidade.